Olá, meu nome é Alberto Uemura e seja bem-vindo ao canal Investidor 50+. No vídeo de hoje quero falar sobre investimento em imóveis para renda. Por quê? Quando se trata de investimento em imóveis, nós brasileiros, de forma geral, parecemos o técnico da seleção brasileira. Sabemos a melhor forma, os melhores jogadores, os melhores imóveis, enfim. Todo mundo sabe como investir em imóveis. Para não ter dúvidas, eu conversei com uma pessoa que eu conheci em 2010, mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar com investimentos. E ele é um grande investidor em imóveis. Quando eu falo um grande, é porque ele não investe em imóveis residenciais, mas ele investe em lajes corporativas, né, em regiões nobres de São Paulo. E recentemente, numa conversa com ele, nós falamos sobre lajes comerciais ali na Faria Lima, né? E ele me perguntou por quanto você acha que eu estou alugando uma laje comercial na Faria Lima de 500 metros quadrados num edifício AAA, né? AAA são edifícios de primeira linha, né? Vamos chamar assim, ok? Eu falei, olha, pelo que eu tenho visto de informação, né? Você deve estar alugando aí entre 120 e 140, né, por ser AAA, né, mesmo com a pandemia, acredito que esteja nesse valor, né. Ele falou, perfeito, é isso mesmo, né, nesse valor um pouco, muito próximo de 140, enfim, ele falou, é isso mesmo. Mas aí ele me perguntou o seguinte, ok? Por quanto você acha que eu alugava essa mesma laje de 500 metros na Faria Lima, que era novinha, né, em 2010, né? Eu falei, olha, não sei, não vou saber te responder porque não tenho ideia, mas imagino que muito mais barato do que hoje, né? Aí ele me respondeu o seguinte, os mesmos R$ 140 o metro quadrado de hoje. Eu fiquei com isso na cabeça e falei, puxa vida, mas não é possível, né? São 11 anos, né, que esse valor praticamente não se mexeu, né? Se considerar a inflação, alguma coisa está errada, né? Mas, para confirmar o que ele falou, eu busquei na internet e achei uma matéria publicada em 10/10/2010. Está no site do Exame Invest, eu pus aqui embaixo o link da matéria, tá? Qualquer um pode ir lá e ver, essa é a matéria, tá? É comprida, é interessante, mas eu destaquei aqui algumas coisas, tá? Aqui comenta, né, com 260 bilhões de dólares sob a administração Aberdeen, né, a gestora de recursos do Reino Unido, está procurando um escritório de 200 metros quadrados, blá, 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 enfim. E aí ele chega aqui em algum momento e fala o seguinte, ó, até o momento, entretanto, a busca foi em vão, a Aberdeen está instalada em Faria Lima em um escritório provisório de 50 metros quadrados a R$ 10.000, né? Isso dá R$ 200 o metro quadrado em 2010, né? Olha que interessante. Aí depois segue a matéria, dá outras informações sobre preço em dólar do metro quadrado, e lá embaixo aparece uma outra parte que eu destaquei aqui, ó. Com tanta procura, os preços dos aluguéis mais do que dobraram em poucos anos. Segundo a Colliers, o valor mensal do metro quadrado de um escritório de alto padrão subiu de 73 para R$ 150 entre 2005 a 2010. Exatamente o valor que o meu amigo, meu colega me falou, né? E quem constrói novos empreendimentos na região parece ainda não estar satisfeito. Para os edifícios que entraram no mercado, já temos a informação que o empreendimento chegam a R$ 200 por metro quadrado, né? Impressionante, né? Porque hoje, com R$ 200 o metro quadrado, com certeza se deve pegar o edifício mais novo, mais moderno que você tiver na Faria Lima. Depois de
11 anos, 11 anos, né? Então, realmente confirma, né, o que esse investidor comentou para mim, tá? Mas alguém pode falar assim, puxa vida, isso ocorreu porque por causa da pandemia, enfim, né? Não é bem assim, tá? Olha que interessante. Esse material aqui foi fornecido pelo Relação com Investidores da Kinea, tá? Em agosto agora de 2021, tá? E olha que interessante. Esse aqui, ó, mostra a média de preço pedido em 2010, tá? Nessas regiões aqui, tá? Que são regiões boas, tá? Berrini, Chucre, Zaidan, Faria Lima, Nova Faria Lima, Paulista, Pinheiros, Vila Olímpia, todas as classes, tá? Então, ó, você vê 140, porque provavelmente em 2010 os AAA estavam na faixa de próximo a 200 ou 180 e os mais baratos aqui, provavelmente 100, enfim, a média está aqui em 140, tá? E olha como que estava, tá? Em 2019, antes da pandemia, a média, tá? Próximo ali de R$ 90, né? E tava começando a reagir aqui, ó, tá? E aí, claro, com a pandemia voltou aqui perto, a média voltou a perto de R$ 90, quer dizer, dá aquele 50% de perda real, né? Considerando a inflação do período no aluguel, né? Olha que interessante. E aqui é a vacância, né? Que a vacância era baixíssima, né? Era zero praticamente. Foi subindo, né? Aqui, ó. Nós estamos aqui próximo de 2, né? Foi subindo, foi subindo. Chegou aqui próximo de 11, 12, tá? Continuou subindo, o preço foi caindo, né? Que foi a crise, né, que a gente teve. E aí, ó, até de 2017 estava recuperando, né? A vacância vinha caindo e o preço começou a subir, né? Quer dizer, se a pandemia não viesse, talvez a vacância fizesse isso e o preço começaria a subir, tendendo, né, a voltar aqui ao preço lá de 11 anos atrás, né? Veja que interessante essa situação, né? Vamos lá. Então, primeira coisa, acho que super importante, assim, nem sempre, né, o aluguel reajusta a inflação, porque é o que eu mais escuto. Não, aluguel, pelo menos você tem um imóvel alugado, vai reajustar no mínimo a inflação, né, nas renovatórias e tudo mais. Não é verdade, você viu, passou 11 anos, né, e o valor nominal continuou o mesmo, quer dizer, toda a inflação se perdeu, que é em torno de 50%. Outra coisa, né, como todos nós sabemos, tudo é cíclico, né, o mercado imobiliário também. Os ciclos podem ser muito mais longos do que se imagina. Eu mesmo imaginava que os ciclos né, fossem menores, mas aqui a gente vê que o ciclo é muito maior, né? Claro que se não tivesse a pandemia, a gente não sabe qual seria a situação, mas, né, temos que contar com isso também, né? Então, ó, isso é uma outra lição, né? Sempre conte com o inesperado, né? A pandemia fez o ciclo voltar para trás, né? Então, isso pode ocorrer, né? Bom, daqui a gente tira algumas lições, né? Então, se a gente olhar o copo vazio, fala assim, puxa vida, a renda caiu praticamente 50% devido à inflação. Quer dizer, alguém que vivesse, né, de aluguel de um imóvel, né, de excelente qualidade na Faria Lima, o seu poder de compra com aquele aluguel caiu 50%. É absurdo, mas é realidade, tá? Claro, sempre vai ter exceções. Alguém fala, eu tenho um caso diferente. Óbvio, exceções. Nós estamos falando aqui do geral, né, da média da informação de mercado, tá? E claro, você deixou, né, a pessoa deixou de ganhar em outras oportunidades, né, o custo da oportunidade, né, esse é um outro ponto. E, claro, com a variante Delta, essa história de home office, híbrido, né, e ainda com a economia fraca, né, que ainda não engrenou, né, vamos chamar assim,
E agora vem a crise hídrica, então a recuperação pode demorar ainda mais, né? Para o ciclo voltar para o ciclo se complementar. Mas, né, vamos olhar o copo cheio, né? Como tudo no mercado é cíclico, em algum momento, né, a vacância começa a cair e os preços voltam a subir. Pode demorar, sim, mas em algum momento isso vai acontecer. E o porquê disso também, né? Primeiro, essa inflação, né, uma boa parte é custo de construção também, né? Então, o custo de construção aumentou muito, né? E se esse nível de aluguel continua, poucos prédios serão construídos, né, para os próximos anos. O que vai acontecer? Em algum momento não vai ter mais prédios novos, né? Os antigos vão enchendo, o aluguel começa a subir porque começa a faltar laje para alugar, enfim. Então, em algum momento, né, o ciclo se completa ali mais para frente, tá? E acho que o mais interessante, né, é poder aprender na prática o que a teoria diz, né? Quando eu digo a teoria, várias coisas. Primeiro, a ciclicidade do mercado, né? Isso eu acho que na prática a gente consegue ver por aquele gráfico, né? Outra coisa, alguém já deve ter lido ou ouvido falar do cisne negro, né? Que sempre ocorre, né, ou pode ocorrer, é o caso da pandemia que quebrou esse ciclo, fez o ciclo voltar para trás, né? E outras coisas, né, alguns mitos do mercado imobiliário que sempre é bom, que reajusta, né? Nós pegamos aqui um segmento que melhor se recupera nas crises, né, que são lajes corporativas de primeira linha, em regiões de primeira linha, né, onde menos sofre com vacância e tudo mais, e mesmo assim a gente vê o resultado, né? Imagina se você fizer uma análise mais ampla, né, um comparativo mais amplo com imóveis residenciais ou imóveis essas de salinha, que você imagina o resultado que deve dar, né? Então, tomar muito cuidado né, com o que se fala, com os mitos, né? Então, aqui o meu comentário é assim, né? Mantenha a mente aberta, né? Estude, experimente, né? E tire suas próprias conclusões, sempre, né? Então, era isso que eu queria passar hoje. Se você gostou, por favor, dê um like, se inscreva no canal e muito obrigado. Até o próximo vídeo.